Olá você, muito bom dia. Estamos começando aqui pela TVC Panorama, TV Cultura Santa Catarina, mais um programa A Hora do Povo. Eu sou Adilson Cardoso e até às 11 horas e 10 minutos eu te convido para vir fazer parte da nossa família aqui da TVC Panorama, do programa A Hora do Povo, para assistir, as nossas orientações. Hoje aqui com a gente está a doutora Débora Nunes Kamarowski, Direito Condominial. Ela vai esclarecer tudo, tirar dúvidas de vocês, nossos telespectadores em toda a nossa região, especialmente aqui nas cidades de Balneário Camboriú e também de Camboriú. Para vocês aí em Camboriú, obrigado pela audiência aí do bairro Areias, do bairro Cedro, do Conde Vila Verde, do Monte Alegre, do Tabuleiro, ali do bairro Santa Regina, do Lídia Duarte, lá do Jardim Europa, do bairro São Francisco de Assis. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Falando em Camboriú, eu tenho que lembrar que ontem foi a grande abertura, na verdade, do Camboriú Fest, comemoração de 142 anos da nossa querida cidade de Camboriú. E olha, gente, foi em alto estilo. Toda a equipe da TVC Panorama, aliás, quero dar os parabéns a toda a equipe de cinegrafistas, apresentadores, repórteres que ali estiveram fazendo a super cobertura ao vivo para todo o nosso estado, para todo o nosso litoral, da abertura da festa do Camboriú Fest. Camboriú completando 142 anos, e esteve ali várias autoridades, artistas, o prefeito de Camboriú, claro, o prefeito Leonel Pavan, a dona Bernadette, onde eu tive a honra de entrevistá-la, de bater um papo com ela. Tivemos também o deputado Carlos Huberto, deputado estadual Carlos Huberto, esteve ali também presente. Várias outras autoridades, a prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan, também esteve presente, conversamos com ela. Enfim, parabéns a toda a equipe, então, de repórteres, jornalistas que entrevistaram ontem diversas personalidades, o secretariado, enfim, todo o pessoal, e foi uma festa linda demais, a abertura do Camboriú Fest 2026. E hoje tem mais, gente, hoje tem Gaúcho da Fronteira, vai ter também show nacional com Laubert, e você vai se descontrair e se divertir muito ali na arena, que foi montado com muito carinho, por toda a organização. Milhares de pessoas prestigiaram o rodeio, que estava também muito bom. O pessoal curtiram e bastante, viu, gente? Agora é 10h35, vamos dar uma olhadinha como é que está a nossa sexta-feira. Aliás, sextou hoje, dia 3 de abril de 2026. Nós estamos ainda no nosso outono brasileiro. E olha, um outono numa sexta-feira de sol, assim, ó, lá ao fundo do nosso Atlântico, aqui a nossa cidade maravilhosa de Balneário Camboriú. E lembrando que hoje o Complexo Cristo Luz está aberto ao público. Então, você que quer vir visitar o complexo, vai estar aberto o dia todo para você ver de perto essa maravilha que nós vemos todos os dias aqui do estúdio da TVC Panorama. Vamos juntos então com o Elson Prado, cabeleireiro, nosso cabeleireiro. Elson Prado, se você quer ficar bonita com o cabelo lindo demais, você tem que agendar horário com o Elson Prado Cabeleireiro no 4799520260. 4799520260. O Elson Prado, que é cabeleireiro unissex, aliás, o homem pode ir lá também fazer a barba, o cabelo, e as mulheres vão sair assim, ó, linda como as nossas modelos que estão desfilando aí na telinha da TVC Panorama. Elson Prado Cabeleireiro, ele é na rua Motsotara, número 319, no bairro Monte Alegre, em Camboriú. 10h36, tela cheia. Tenho sempre o prazer de receber, numa sexta-feira ainda, a doutora só traz alegria, hein? Doutora Débora Nunes Kamarowski, advogada de Direito Condominial, e hoje nós temos vários assuntos para tratar aqui. Doutora Débora, obrigado por ter vindo nessa sexta-feira de tempo bom, céu azul, podemos dizer, céu de brigadeiro aqui no lado de Balneário Camboriú. Obrigado. Obrigada, Dilson. Realmente está um dia lindo e melhor ainda por estar aqui com vocês. Os telespectadores aí do programa Hora do Povo são sensacionais, estão sempre participando. Então, sexta-feira é sempre muito bom para mim. Estou sempre feliz em estar aqui com vocês. E quem ganha é o nosso telespectador, tanta informação sobre direito condominial, se liga com a gente. Se quiser participar, o telefone está na tela, hein? 3360-1101, 3360-1101. Você participa com a gente ao vivo nessa super sexta-feira para nós fechar muito bem a nossa semana. Aliás, doutora Débora, já tem perguntas aqui. Vamos ver então no telespectador, agora 10h38. Bom dia, doutora. No recebimento do condomínio, doutora, início dele, né? No início, quais os documentos a construtora deve entregar, doutora, no início de tudo ali? Olha, isso é muito importante, porque durante toda a vida do condomínio ele vai precisar desses documentos. Então, a gente não pode esquecer de pedir para a construtora o habite,
o laudo de vistoria do bombeiro, também tem o manual das áreas comuns, o manual das áreas privadas, onde nesses manuais a gente tem os prazos para as garantias, o prazo para fazer as manutenções para não perder essas garantias. Também é bem importante você ter o projeto estrutural do teu condomínio, as plantas, o projeto elétrico, o projeto hidráulico, e não esquece de pedir também as garantias dos equipamentos. Por exemplo, você já vai pegar o condomínio com elevador instalado lá, já pega a garantia do fabricante, porque essas garantias quem vai ter que cuidar é a gestão. Então, com todos esses documentos, você consegue dar uma vida boa para o teu condomínio, estruturalmente falando, e não perder nenhuma garantia da construtora. Perfeito, 10 horas e 39 minutos, programa do Povo, você que está chegando agora, hoje Direito Condominial com a doutora Débora Nunes Kamarowski. Vamos com a participação na tela, na pergunta do nosso telespectador, vamos ver quem está com a gente na manhã dessa sexta. Cristiano, obrigado pela companhia. Bom dia, doutora. No condomínio Sobrados Externos, doutora, a moradora abre o portão para os 2 cachorros passearem na rua e eles foram até a esquina para fazer as suas necessidades. E a tutora não limpou. Que coisa feia, hein, doutora? Posso multar mesmo sendo na rua, doutora? Ai, ai, ai. Olha, a gente tem muitos condomínios, assim, geralmente de casas, né? Que tem as casas viradas para a parte interna do condomínio e outras viradas para a parte externa. Infelizmente, as regras gerais do condomínio, a aplicação de penalidades pelo gestor, ela só pode ser aplicada à área comum. E a calçada, as vias públicas, elas não fazem parte dessa gestão do síndico. Apesar de ser uma conduta reprovável, né? Porque todos nós circulamos pelas calçadas e a gente sempre pede que façam essa coleta, aplicar uma penalidade o síndico não pode. O que ele deve é orientar esse morador a não continuar a fazer essa prática. Eu vou até falar por mim, eu lembrei agora de um exemplo prático na minha vida ali. Eu tenho uma sala comercial num edifício que é virado para a rua. E tem um cachorrinho de uma outra sala comercial que adora fazer as necessidades dele na frente da minha sala. E o tutor, né, ele não gosta muito de fazer essa limpeza. Infelizmente, eu tenho que sempre estar falando com o síndico para ele orientar, ir lá puxar a orelha desse proprietário para ele fazer a coleta. Mas, mais que isso, ele não pode fazer, né? E o cachorrinho não é o culpado é o tutor que não faz essa coleta. Doutora Débora, é uma coisa automática, né? De bom senso e tem que se ligar nessas coisas. Você vai sair com o seu cãozinho, né? Com o seu pet na praia, ou na calçada, ou na rua, tem que levar, né? Levar ali a sacolinha, tudo certinho, né? É o mínimo que se espera, não é, doutora? São as boas práticas, as boas maneiras que a gente traz de dentro da nossa casa para fora. Então, se você vai passear com o teu pet e não tem uma sacolinha, gente, não é desculpa, porque as nossas ruas estão extremamente preparadas com locais para coleta de sacolinhas sem qualquer custo, só para você manter as ruas limpas. E é gostoso, né, você poder circular sem ter que estar desviando, né, das fezes dos animais que os tutores não coletaram. Então, fica aí a dica e o bom senso de cada um. Fica aí a dica, tá certo, doutora? Vamos lá, tem mais perguntas. Bom dia, doutora. Olha só, fui agredida, doutora, pelo meu ex-marido na portaria do condomínio onde eu moro e o síndico não quis entregar as imagens das câmeras de segurança. O que eu posso fazer, doutora? Olha, parece que é uma conduta muito grave, né? Você ser agredida, então eu espero que você esteja bem e faça, sim, um boletim de ocorrência. Mas, infelizmente, o teu síndico está agindo corretamente, porque as imagens da câmera de segurança do teu condomínio, elas foram instaladas e têm uma finalidade definida. Isso é muito importante para a gente estar cumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que o teu síndico vai fazer? Você vai pedir as imagens para ele guardar essas imagens. Porque a gente sabe que tem muitos sistemas que as imagens são gravadas uma em cima da outra, depois de um certo período, 7, 14 dias. Então, vai lá e fala para o teu síndico, guarda as imagens do dia, do fato e horário. E lá na delegacia, quando você fizer o boletim de ocorrência, você vai pedir para o delegado oficial condomínio, porque ele está em posse dessas imagens. Aí, com esse ofício ou uma determinação judicial, o síndico vai entregar as imagens. Assim, o condomínio não vai estar descumprindo nenhuma lei e vai poder te assessorar nessa empreitada aí contra o agressor.
Muito bem, 10 horas e 42 minutos. Vamos com a participação agora do telespectador na tela do programa A Hora do Povo. Quem está com a gente? Carolina, obrigado pela companhia. Bom dia, doutora. Meu prédio vai mudar de cor. Qual quórum, doutora, para decidir isso? E se ficar com a mesma cor, muda algo em termos de número de votos, doutora? Olha, muda sim, né, Dilson? Parece uma coisa tão simples, né? Mudar a cor. Mas quando a gente fala de mudar a cor de um edifício, a gente está falando de alteração de fachada. A alteração de fachada, ela está lá no Código Civil e exige um quórum qualificado, que a gente fala. E esse quórum é bem complicadinho, tá? 100% dos moradores têm que concordar com essa mudança de cor, porque a gente está falando do projeto arquitetônico. Algumas pessoas podem ter adquirido esse edifício justamente pela cor que ele tem. E para a mudança, todo mundo tem que concordar. Agora, quando a gente fala de fazer uma manutenção na cor, vamos passar a mesma cor, vamos lavar a fachada, aí é quórum simples. Vai para a Assembleia, com os presentes, a maioria aceitou, já pode fazer a pintura com a mesma cor. Perfeito, 10 horas e 44 minutos. Vamos lá, tem mais perguntas aqui que chegaram aqui para nós fazermos para a doutora Débora Nunes Camarós, que hoje é a respeito de direito condominial, e nós vamos fazer a pergunta e depois nós vamos colocar um vídeo na tela para o telespectador poder entender melhor, né, doutora? Bom dia, doutora. O mercadinho do condomínio não tem custo, doutora, de instalação, mas a responsabilidade por cuidar é de quem? Essa é a pergunta. Antes da doutora responder, vamos ao vídeo então, para você que está em casa entender um pouquinho melhor. Do balcão com algumas compras. O homem se aproxima do balcão com algumas compras. Alguns itens já estão lá. Ele passa um dos produtos na maquininha e guarda em uma sacola. Em seguida, pega outro produto e guarda sem registrar. Ele faz a mesma coisa com 2 caixas de lasanha. Registra apenas uma. Ele pega outra sacola e guarda os refrigerantes. O cliente passa todos os códigos na máquina. Só que na hora de finalizar a compra, ele desmarca quase tudo e paga apenas por um dos produtos. Muito bem, tá aí, doutora. É um caso sério essa situação de mercadinho próximo ou dentro do condomínio. Doutor, podia explicar melhor? Posso, Adilson. Olha, é lamentável acontecer uma conduta dessa, né? Esses mercadinhos, eles vieram lá com a pandemia. Vieram para facilitar, porque a gente não podia sair de casa, às vezes precisava comprar um produto. Então, surgiu um novo, vamos dizer assim, um ramo de negócio. E esses mercadinhos são instalados nas áreas comuns do condomínio. Algumas vezes, para entrar dentro do mercadinho, você tem que ter um acesso facial ou uma tag, e às vezes ele é aberto, mas é para utilização dos condôminos. Ou seja, a gente sabe todo mundo que está utilizando. E dentro do local ele tem câmeras, porque a responsabilidade, agora respondendo a pergunta, por monitorar e cuidar desse espaço, é da empresa que instalou o mercadinho, porque hoje nós temos várias no mercado, tá? Mas claro que o condomínio, ele colabora com a segurança e as boas práticas, as boas maneiras. Então, assim, o condomínio tem câmeras de segurança na parte externa dos mercadinhos e o mercadinho dentro. A triangulação dessas imagens com as informações, eles vão identificar as pessoas que agirem incorretamente nesses mercadinhos. Então, veja, a conduta desse morador é totalmente inapropriada. A empresa vai entrar em contato para ele ressarcir esses valores. As imagens vão ser passadas para o condomínio identificar, né, no registro de proprietários ou de moradores do condomínio, quem é essa pessoa. E a empresa pode, inclusive, abrir um boletim de ocorrência, porque isso é um crime. Você pegar dentro de um mercadinho alguma coisa e não pagar é totalmente inapropriado, é crime, está no nosso Código Penal e você vai ter que ressarcir esses valores. Então, assim, o mercadinho veio facilitar, é uma comodidade, foi aceito por todos os moradores do condomínio e se você não quer utilizar ou não quer pagar o preço, não faz isso, não é legal, né? E a tua imagem ali fica desconstruída até dentro do condomínio. Deu para ver claramente que o morador ali, ele quis ludibriar, né? Quis pegar aí mercadorias, não pagar, passou algumas, pagou, outras não. Isso não se faz, gente, de hipótese alguma. Doutora, nós vamos rapidinho ao nosso intervalo comercial e voltamos depois do intervalo com mais direito condominial com a doutora Débora Nunes Camarós, que não saia daí hoje, sexta-feira, uma ótima sexta-feira para você.
Voltamos ao vivo com o programa Hora do Povo, diretamente aqui do Complexo Cristo Luz. Falando em Complexo Cristo Luz, gente, você tem que vir visitar hoje, sexta-feira, o Complexo Cristo Luz está aberto, né, ao público. É claro, gente, tem que pagar ingresso para entrar aqui nas dependências do Complexo Cristo Luz. Mas olha, eu vou te dizer, vale muito a pena você ver essa vista linda demais aqui do alto do Cristo Luz. Então, convide a sua família, traz os filhos também para visitar, traz os parentes que estão visitando, de repente vocês aqui em Balneário Camboriú, né? Vem para cá, para o Complexo Cristo Luz. Tenho certeza que você vai sair daqui muito mais aliviado com essa vista maravilhosa e literalmente aos pés do Cristo Luz. 10 horas e 51 minutos, hoje Direito Condominial, doutora Débora Nunes Camarós, que tem mais perguntas na tela do programa A Hora do Povo. Vamos lá, vamos ver quem está com a gente na manhã desta sexta-feira. Felipe, obrigado pela companhia. Bom dia, doutora. A pergunta é a seguinte: multa ou deixa passar, doutora? O morador arrombou a entrada da portaria para se proteger da chuva, doutora. Nesse caso, se protegeu da chuva, mas poderia ser também de um possível assalto, né, doutora? Como é que faz essa situação? É bem subjetivo, né, Adilson? A gente tem que analisar caso a caso. Ah, eu não queria me molhar, arrombei a portaria. Ou era uma chuva grande, né? E você estava protegendo a sua vida. Aí vai ser analisado pelo teu gestor. Mas veja, é sempre o bom senso, né? Nós estamos falando da nossa casa, onde a gente vive, os nossos vizinhos. Então tem que pensar assim, se era para cuidar da vida, que era o bem maior, ok. Né? Eu não recomendaria o síndico multar esse morador. Mas, claro, ele vai precisar ressarcir o dano dele, né? Se arrombou a porta, reconstruir a porta, a pintura necessária, vai ficar por conta dele. Perfeito, vamos lá. Tem mais perguntas? Vamos acelerar porque tem várias perguntas hoje aqui para a doutora Débora. Bom dia, doutora. O morador do condomínio, doutora, reclamou no grupo de WhatsApp que recebeu uma notificação e fala que o síndico está perseguindo ele. Isso dá processo, doutora, se for mover? Olha, dá processo sim. E se você receber uma notificação, uma multa, uma advertência, não adianta reclamar no grupo do WhatsApp. Veja lá no regimento interno do teu condomínio qual é o prazo para você recorrer disso. Que daí você vai expor os teus motivos ali. Colocar no grupo do WhatsApp só vai piorar a sua situação. Você pode levar uma outra advertência, uma outra multa por conduta antissocial e ainda sofrer um processo do síndico. Então, se você quer fazer a coisa certa, se a multa foi aplicada de uma forma errônea, vai lá, apresenta teu recurso, que vai ficar muito mais bonito para você diante dos demais moradores. 10 horas e 53 minutos, vamos trazer mais perguntas para a doutora Débora. Bom dia, doutora. Os moradores do condomínio, doutora, podem exigir que o síndico use o fundo de reserva para as manutenções do condomínio e assim reduzir a previsão orçamentária, doutora? Olha, o fundo de reserva do condomínio, ele é utilizado para emergências. Quando a gente fala das despesas ordinárias, que é água, luz, o que é do dia a dia, que vai ter todo mês, a gente nunca utiliza o fundo de reserva, porque quando tiver uma emergência, você não vai ter dinheiro. A ideia, eu acho que dessa pergunta, é diminuir, né, a taxa de condomínio usando o dinheiro que o condomínio tem guardado. Eu não recomendo que isso seja feito, tá? Porque despesa ordinária tem que ser arrecadação mensal. Mexer na previsão orçamentária, num linguajar mais popular, é um tiro no pé. Porque quando você tiver uma emergência, você não vai ter dinheiro, uma trabalhista, ter que resolver algum problema estrutural do condomínio. Então, deixa o fundo de reserva lá, paga as despesas ordinárias certinhas, sem mexer na previsão orçamentária, que vai ser muito melhor para a saúde financeira do teu condomínio. Perfeito, 10h54, mais perguntas a respeito do direito condominial. Obrigado a todos que participam com a gente. Doutora, bom dia. O morador que recebe visita, doutora, dos filhos e eles vão para a piscina, vai lá e tira outra, só manda uma multa, doutora? Como é que funciona quando há ali uma movimentação grande, né, de pessoas ali na família, nas piscinas, doutora? Olha, é bem difícil, né, Dilson, porque você pedir para o síndico, algum funcionário do condomínio ir lá tirar esses visitantes que, pelo jeito dessa situação, é proibido nesse condomínio visitantes utilizarem a piscina, é um pouco constrangedor, seja para a pessoa que está utilizando ou até para o próprio prestador de serviço. Eu acho que essa situação seria melhor comunicar a pessoa no momento, né,
por WhatsApp, por telefone, e depois aplicar a multa e dizer que isso não pode acontecer. Mas é claro, vamos dizer que é no feriado agora, né? O condomínio está cheio, não tem como os proprietários utilizarem, esses visitantes estão ocupando demais, aí infelizmente vai acontecer esse constrangimento e o condomínio vai ter que entrar em ação na prática lá para retirar essas pessoas. Não é uma coisa muito legal, né? O ideal é todo mundo saber os seus direitos e os seus deveres para não prejudicar a utilização dos demais. Até porque, né, doutora, quando quem mora em condomínio, né, recebe visita, mas as visitas não vão para morar, né? Eles vão para passear, um final de semana. Então, vai também do bom senso, né, dos moradores, né, doutora? É, isso que eu penso, Adilson. Acho que se as regras estiverem claras e todo mundo respeitar, fica bom para todo mundo. Se você não concorda que o teu condomínio, né, não receba visitantes na piscina, leva esse assunto para a assembleia, discute com os outros moradores, às vezes tem outras pessoas com a mesma ideia que você, e vocês fazem essa alteração para todo mundo utilizar, sejam seus filhos, os filhos dos seus amigos, e as áreas comuns vão ser utilizadas de uma forma a não prejudicar a utilização dos outros também. Tem que estar preparado também, né, doutor? Porque as assembleias, as propostas e ideias podem ser aprovadas ou não, né? Sim, quando a gente mora em condomínio, Adilson, isso tem que estar sempre em evidência. O que vale é o bem-estar da coletividade. Então, todo mundo vai decidir junto, mesmo que não seja o que você quer. Para você impor a sua vontade, infelizmente não dá para morar em condomínio. Aí eu recomendo que vá para uma casa, aí você põe tua piscina lá e você utiliza ela da forma que você quiser. Morar em condomínio exige respeitar os direitos dos demais moradores também. Então vai ter que ter um meio termo ali para resolver para todo mundo. Doutora Débora, tem um telespectador que enviou essa pergunta e nós temos um exemplo, um vídeo também. Eu vou ler a pergunta, a produção coloca o vídeo e a doutora vai comentar, porque esse caso aconteceu sim, gente. Olha só, doutora, como expulsar um condômino antissocial do condomínio? A doutora vai responder. Produção, coloca na tela, por favor, só para o nosso telespectador entender melhor. Esse caso repercutiu bastante essa semana, né, Adilson? Eu estou reconhecendo as imagens. Ele aconteceu, está acontecendo, né, com um condômino lá de Florianópolis. Agora sim, vamos ver. Tira a foto do meu... Complicado, né? As condutas desse morador... Eu não acredito, doutora Débora, que esse cidadão, que dá para chamar de cidadão, é morador de um condomínio, porque ele não tem condições nenhuma, né, de conviver com famílias e tudo mais, não é? E aí a gente tem imagens de situações dele utilizando de forma inadequada as áreas comuns do condomínio, né? E até colocando em risco algumas pessoas. Mas essa situação se agravou ainda mais essa semana, porque ele agrediu fisicamente a síndica do condomínio. Teve polícia nesse condomínio, tentaram tirar esse morador para que ele não morasse mais lá. Foi matéria em outros jornais também, né, doutora? Sim, eu até sim. assisti a moradora, né, do condomínio machucada, né, com hematomas, ele agrediu mesmo, né? Agrediu, a polícia foi lá e infelizmente não pôde tirar. Mas eu acredito que o desfecho dessa história vai ser boa, vão conseguir retirar esse morador antissocial desse condomínio. Porque o que acontece? É muito grave tudo isso que aconteceu, a gente vê o quanto ele incomoda não só a gestão do condomínio, mas o dia a dia de todo mundo. Só que a gente não pode simplesmente ir lá e tirar essa pessoa do condomínio e dizer que ela não pode mais entrar. Tem todo um procedimento. E esse procedimento exige o cumprimento da lei, que é o quê? Primeiro a gente vai fazer uma advertência, vai fazer multa, vai tentar orientar. Tudo isso foi feito no caso desse cidadão. Mas ele alega que ele não tinha a sanidade mental adequada para entender tudo isso. Só que na hora
que ele que teve uma liminar para ele sair do condomínio, ele conseguiu um advogado, ela foi revogada, né? Então não é tão inapto assim esse morador. Ou seja, falaram que ele é louco, mas de louco não tem nada, né? Porque louco não rasga dinheiro, não vai ter condição de chamar um advogado para proteger. Doutora, nós vamos, pelo horário, nós vamos rapidinho para o nosso intervalo comercial e voltamos com esse assunto, porque eu quero perguntar para a doutora, por exemplo, quem vai pagar o prejuízo que ele causou, porque ele quebrou carro, ele quebrou um monte de coisa no condomínio. Nós vamos voltar com a doutora Débora sobre esse assunto ainda, que deu muita repercussão em todo o estado, até no Brasil. Já voltamos em um instante só. Muito bem, voltamos ao vivo para o nosso terceiro e último bloco do programa Hora do Povo. Hoje, doutora Débora Nunes Kamarowski, 11h03, o tempo corre rápido demais, mas eu não poderia deixar de cumprimentar, né, aquele assunto ali, gente, que passou o vídeo ali. Esse cidadão, doutora, morador do condomínio, não vai dar para tirar esse cara de lá? Como é que vai ser feito? Como é que vai ser resolvido? Quem que paga o prejuízo dos carros, né? E também da agressão que ele fez contra a síndica, que apareceu toda machucada, né? É um assunto muito sério. A polícia está bem em cima agora, que a mídia, né, foi atrás, porque pelo que a síndica relatou, já está há muito tempo isso acontecendo. A última notícia que eu tive é que ele estava impedido de entrar no condomínio. Espero que isso permaneça e ele não retorne lá. Porque, sinceramente, o que esses moradores estão passando não está sendo fácil para o convívio diário, né? Imagine quebrar carro, agressão física. A gente estava comentando aqui nos bastidores que a vontade é você agir, que você fazer alguma coisa e não esperar a justiça, né? Mas eu não recomendo que isso seja feito, né? Senão a gente só vai agravar ainda mais a situação. E a onda de violência nos condomínios está muito grande. Então vamos seguir os procedimentos, né? Tentar levar esse condômino antissocial para ressarcir esses prejuízos na justiça, o morador acionar ele que teve o carro com o vandalismo, para ele pagar esses prejuízos, porque sem esquecer que ele tem um imóvel dele lá, né? Então o condomínio, de alguma forma, pode receber, acionando a família, os prejuízos físicos e morais que ele tem feito esse condomínio sofrer. Perfeito, doutora. 11h05. Tem mais perguntas aqui. Vamos lá. Vamos fazer para a doutora aqui. Bom dia, doutora. O que fazer, doutora, quando uma assembleia é convocada e não vai ninguém, doutora? Decide-se sozinho. Já aconteceu isso, doutora? A senhora já teve conhecimento de marcar uma audiência, uma assembleia e não comparecer ninguém? Olha, não comparecer ninguém nunca aconteceu, mas pouca gente, 1, 2 pessoas, sim. Ah, meu Deus. Mas se você é morador do condomínio e síndico e chega para a assembleia e não tem ninguém, se você não tiver um quórum qualificado, teoricamente você poderia, né, votar sozinho, mas a minha recomendação não é essa, tá? Como a gente fala em presidente, é necessário ter um presidente, é necessário ter um secretário, então como é que você vai exercer todos esses papéis? Não é possível. A minha recomendação é que você marque uma nova assembleia. Se tem algo importante, urgente para decidir, nem precisa de assembleia. As outras questões, já que os outros não estão interessados, deixa para depois. Não decide nada sozinho, não puxa essa responsabilidade para você e marque uma nova assembleia. Doutora, vem uma pergunta que a produção nos enviou aqui. Vamos responder. Tem pessoal mandando e nos assistindo, então vamos fazer. Bom dia, doutora Débora. Seguindo a mesma linha, doutora, de mudança de fachada. Meu prédio é antigo, tem 25 anos mais ou menos. E não temos todos os proprietários participantes de assembleia. O que fazer nesse caso, doutora, quando não tem todos os moradores participando? Quando não tem todos os moradores participando. Primeiro, obrigada pela pergunta, pela participação, né? Então, espero estar ajudando aí na sua necessidade de alteração da fachada. Mas veja só, você precisa realmente de quórum de 100%. Se você não tiver esse quórum de 100%, você vai estar alterando a tua fachada sem cumprir os requisitos legais. E qualquer morador pode impugnar isso na justiça e vai acabar ganhando. O que você pode fazer? Esses moradores que não querem participar, peça para os participantes irem atrás dele, conversar, explicar a situação e pedir uma procuração. Assim, ele não participa da assembleia, mas o seu voto vai ser computado pela voz de um outro proprietário e você atinge o teu quórum. Além do que, a gente tem na lei hoje possibilidades de alcançar esse quórum com a assembleia permanente. Então, você vai fazer quantas assembleias forem necessárias no prazo de 90 dias para alcançar o quórum de 100%, fazer a alteração na tua fachada, independente do teu prédio ter 5 ou 25 anos,
cumprindo os requisitos legais e sem possibilidade de um processo no futuro. Doutora, eu vou fazer essa pergunta aqui, já estamos quase encerrando o quadro. A doutora tem 1 minuto para responder, tudo bem? Fechou? Tudo bem. Vamos lá. Doutora, bom dia. O síndico do meu condomínio, doutora, está fazendo caixa 2. Tem que ter prova, hein? Senão não vale. Está roubando mesmo, estão afirmando. Tenho provas. O que fazer, doutora? Bota na cadeia, né? É isso mesmo, você já falou. Primeiro de tudo, tem que ter provas. E segundo, não dá para agir sozinho. Leva o assunto para a Assembleia, chama uma auditoria fiscal para verificar isso com propriedade, né? E leva para os condôminos resolver. Mas dá um jeito já de afastar ele do cargo. Se tiver administradora, passa a situação, segura os acessos às contas, né? Porque senão ele vai continuar o plano dele. Essas são as coisas rápidas e imediatas. Sem contar, fala com a tua assessoria jurídica que ela vai poder te auxiliar na parte criminal e civil das medidas contra esse síndico ladrãozinho. Muito bem, doutora, 11h09, está chegando Fábio Ismânia e o Muito Mais. E o Adilson vai se despedindo de vocês, desejando um ótimo final de semana, né? Voltamos na segunda-feira. Doutora, obrigado por ter vindo fechar a semana com a gente sempre. Obrigada, Adilson, obrigada a todos vocês. E aproveitando, desejo uma feliz Páscoa para todos os nossos telespectadores e para a família de vocês. Obrigada. Uma feliz Páscoa para todo mundo que nos assiste, nos acompanha, fique com a gente, participe da festa em Camboriú, 142 anos. Ontem foi só a abertura, hein, gente? Tem todo o final de semana para você se programar e dar um pulinho lá no Camboriú Fest, 142 anos da nossa cidade de Camboriú. Valeu, até segunda-feira. Tchau, tchau.